Olá, meu nome é Henry Zatz, hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, e você está ouvindo mais um giro de notícias do Canal Expresso. Vamos começar com uma leve correção. Ontem, ao falar sobre o sumiço do dinheiro da Nubank, falei que o problema foi que os usuários criaram boletos para passar o dinheiro da Caixa para no Conta. Na realidade, foi um erro da Caixa que apontou duplicidade nos boletos. Então, por exemplo, a pessoa teria R$600 e aí usou 2 boletos de 300 para transferir esse dinheiro. E aí, quando percebeu a duplicidade, a Caixa pediu para que a Nubank devolvesse o valor. Mas a Nubank percebeu que foram vários clientes reclamando, achou estranho e aí então devolveu o dinheiro que tinha tirado, enquanto a Caixa identifica o que de fato aconteceu. Uma confusão enorme, sem dúvida. Bom, vamos às notícias de hoje. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou a reabertura dos parques. Eles vão poder funcionar a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de julho, e apenas 70% dos parques poderão ser reabertos e somente com 40% da capacidade. Eles vão abrir de segunda a sexta, das 10 às 4. Mas há duas exceções, que têm horário diferente: o Parque do Carmo, na Zona Leste, e o Parque do Ibirapuera, na Zona Sul, vão poder abrir das 6 às 16. Eu achei bem emblemático que o Ibirapuera tenha sido um desses escolhidos, que é ao lado de um hospital de campanha, inclusive, né? Eu até entendo, né? Pensando na saúde, faz mais sentido liberar correr ao ar livre, por exemplo, do que andar no shopping. Mas eu queria saber o que leva as pessoas a estocarem álcool em gel e papel higiênico com o coronavírus recém-chegado ao Brasil, mas agora com quase 8 mil mortes só na cidade de São Paulo, tem gente querendo ir pra parque correr. Não faz sentido algum. Por falar em São Paulo, o governo anunciou um 4º ano do ensino médio. A medida foi informada pelo secretário de Educação Rocieli Soares numa entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, e a ideia é compensar os alunos pelo ano perdido por causa da crise do novo coronavírus. O interessante ainda é que esse ano não vai ser obrigatório, então se houver algum aluno que não tenha se sentido prejudicado, ele não vai precisar cursar. Acho uma boa medida, valoriza a educação e mostra um investimento grande nessa área que muitas vezes é esquecida pelas autoridades. E a situação do meio ambiente no Brasil não está nada boa. Bom, isso faz tempo, claro, não é uma notícia nova, mas agora o Ministério Público resolveu agir e pediu que o TCU investigue o governo por omissão na área ambiental. Claro que não podemos esperar muita coisa com Ricardo Salles no comando, ele que viu oportunidade na pandemia e queria passar a boiada, nas palavras do próprio ministro. Mas não é apenas a oposição que está insatisfeita. O pessoal da área econômica também não está nem um pouco feliz. Não, e não é que bateu o instinto Greenpeace neles, mas os investidores de fora estão boicotando o Brasil por causa do descaso ambiental. E aí quando pega no bolso a gente sabe que as coisas mudam. Por causa disso, Mourão e alguns ministros se reuniram com investidores estrangeiros para apresentar algumas medidas com relação à Amazônia. Mas eles vão ter bastante trabalho, porque já são 13 meses seguidos do crescimento de desmatamento na Amazônia, segundo dados do INPE. Só nos primeiros 5 meses de 2020 já foram mais de 2.000 km² desmatados. Eles vão trabalhar bastante para conseguir passar uma boa impressão para fora. E o Queiroz vai ficar em prisão domiciliar. O STJ concedeu ao ex-assessor do Flávio Bolsonaro esse benefício na tarde de hoje. Queiroz foi preso no dia 18 de junho, suspeito de organizar um esquema de rachadinha quando ele trabalhava no gabinete do filho do presidente. Isso na época em que o Flávio ainda era deputado estadual. Bom, eu não sei qual endereço que ele informou, né? Se vai ficar na própria casa ou em algum imóvel do advogado da família Bolsonaro, já que foi lá que ele passou o último ano. Mas de qualquer forma ele vai estar usando tornozeleira eletrônica, então não vai ter mais perigo de ficar escondido. A esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, que até então estava foragida, também teve a prisão domiciliar decretada. O prefeito de Seul foi encontrado morto na tarde de hoje. Park Won-sun foi achado no Monte Bugak. Ele estava desaparecido desde ontem e a polícia foi acionada pela própria filha, mas ainda não sabem qual foi exatamente o motivo do sumiço dele, nem o que levou à sua morte. A filha falou que ele tinha deixado um bilhete com uma espécie de testamento e saiu de lá com uma mochila e foi encontrado na região desse monte. Segundo o New York Times, ele estaria sendo processado por assédio.
um ato aí que ocorreria desde 2017, mas não há confirmação da polícia local. É um caso que vai gerar muita notícia e novos desdobramentos, com certeza. E não se esqueça, amanhã vamos ler alguns comentários aqui no podcast. Se você quer falar sobre alguma notícia, viu alguma coisa interessante, quer dar sua opinião, manda pra gente. Ou se eu disse alguma coisa que você discorda, pode dar o seu ponto de vista, fica à vontade. O canal Expresso é aberto e democrático. A gente quer te ouvir. Manda uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E amanhã a gente vai ler algum desses comentários. E aproveite, siga a gente no Spotify, canal Expresso. Estamos em todas as redes sociais, siga a gente no YouTube também e assine nossa newsletter. Aguardo você amanhã para mais um giro de notícias do canal Expresso.